Bom dia, meu nome é Anderson Ribeiro, sou estudante do curso técnico em Meio Ambiente pelo IFCE Campus Acaraú. E este vídeo seminário faz parte da disciplina de Ecologia Geral, que eu irei apresentar o seguinte tema: a importância dos estudos de fenologia da floração e ecologia da polinização na conservação dos ecossistemas. Irei apresentar algumas definições e alguns exemplos desses estudos que podem contribuir no processo de conservação. Primeiramente, a fenologia é um ramo da ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres vivos, como, por exemplo, as fases de crescimento e desenvolvimento, tanto vegetativo como reprodutivo de plantas, e sua relação com as condições ambientais, como, por exemplo, temperatura, luz e umidade. No caso, a gente vai focar na floração, que é um desses exemplos de fenômenos cíclicos estudados. Como já mencionado, eles são afetados pelas condições do meio, tanto pelos fatores abióticos como os bióticos. Em casa, a gente vai dar bastante destaque às interações bióticas, no que diz respeito à polinização. Com relação às características abióticas, a gente pode citar alguns exemplos, que são a resposta diferenciada à precipitação, ou seja, à chuva, entre as espécies arbórea e herbácea, onde geralmente as herbáceas tendem a florescer durante o período chuvoso, já algumas espécies arbóreas não necessariamente ocorrem no período de chuva. Outra característica relacionada aos fatores abióticos estudados pela fenologia é que na caatinga, devido a ser uma vegetação sazonal, a floração geralmente é prescindida da formação de folhas, e isso ocorre após o início da estação chuvosa. Já com relação às características abióticas, ou seja, as interações com os outros seres vivos, vale destacar que o grande domínio ecológico das angiospermas, ou seja, plantas com flores, se deve às interações com outros organismos, principalmente os polinizadores. Esse estudo de fenologia ganhou grande destaque na última década, principalmente porque, junto com os estudos de biologia da polinização, ajuda a entender a estrutura, assim como a evolução dos ecossistemas florestais, bem como das relações entre as plantas e os animais. Não apenas plantas e polinizadores, mas também os animais que utilizam essas plantas como alimento. Vale destacar que também ajuda no entendimento da organização temporal dos recursos ao longo da estrutura do ecossistema. E esse conjunto de informações servem para um melhor manejo e conservação da vegetação nativa e de espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção. Agora, eu irei falar um pouquinho sobre algumas características das plantas para entender melhor esses estudos de fenologia. Aqui a gente tem uma representação de uma flor típica, onde ela é composta por 4 tipos de folhas modificadas, tanto estrutural quanto fisiologicamente, para produzir e proteger os gametas. Começando de fora para dentro, a gente tem as sépalas, que o conjunto dela forma o cálice. Depois a gente tem as pétalas, que vão formar a corola. Mais ao centro, a gente tem os estames, que vão formar as estruturas reprodutivas masculina, aqui representado no androceu, onde se localiza o grão de pólen. E ao centro, a gente tem os carpelos, que vão formar a estrutura reprodutiva feminina da planta. Aqui a gente está representando o gineceu, que vai receber o grão de pólen.
É importante também mencionar que as plantas, ao longo da evolução, criou diversas adaptações para garantir o sucesso durante a sua polinização, tanto devido à organização espacial, ou seja, pela forma, se vai ser uma flor simples, na figura de baixo, ou se ela forma inflorescências, que é um conjunto de flores, igual representado aqui na figura ao lado. Mas o mais importante para esse tema é a interação planta-animal, não apenas para os polinizadores, assim como também os visitantes florais. E também ajudar a entender como que ocorreu essa evolução entre os animais e as plantas. Um exemplo de adaptação é a produção de um recurso floral nutritivo. O grão de pólen, além de conter o gameta masculino da planta, ele também serve como fonte de alimento junto com o néctar para os animais que visitam essa planta. Isso é uma forma de garantir uma troca entre as espécies que visitam essa planta, onde os animais conseguem alimento, e isso permite a polinização cruzada de plantas. Outro exemplo de forma de atração de animais é as cores. A gente pode observar a espécie que apresenta dois tipos de cores, chama de display floral. A gente também observa padrões de coloração, como, por exemplo, os guias de néctar, são essas cores ao centro para indicar a presença de néctar, ou também o padrão de coloração UV. No caso, a gente não consegue perceber, mas alguns insetos, como as abelhas, conseguem perceber, como está representado aqui na figura ao lado. Outra forma de atrair, típica das plantas, é a presença de odores. Geralmente, a gente associa os odores agradáveis, como rosa, lavanda, mas algumas plantas podem ter odores desagradáveis para nós, como cheiro de putrefação, típico do cacto estrela e da flor cadáver. Já a adaptação mais chamativa se refere ao tamanho e à forma, onde a gente pode observar plantas que apresentam completa ausência de pétalas ou plantas que apresentam uma completa modificação das suas pétalas. Algumas chegam até a imitar a aparência de outros animais para atrair os polinizadores. A gente chama isso de mimetismo. O caso acontece com algumas espécies de orquídeas. A gente pode encontrar inflorescências muito pequenas ou inflorescências grandes. Isso depende da espécie. E outra adaptação na forma, que está aqui apontado pelas setas vermelhas, é que a gente denomina de pista de pouso, onde serve de local para que o animal consiga parar sob a flor e se alimentar e garantir a polinização. Agora, irei falar alguns tipos de polinização que ajudam nos estudos de fenologia. Mas antes, irei apresentar a definição. Este processo é a transferência do grão de pólen da antera, que é a estrutura masculina, para o estigma, que é a estrutura feminina. Isso pode ocorrer na mesma flor, representado pela letra A na figura de cima, ou entre flores diferentes do mesmo indivíduo, representado pela letra B, na figura de cima. Aí isso é chamado de autopolinização. Ou pode acontecer entre flores de indivíduos diferentes, interpretado pela figura C e na figura de baixo pela letra B, com a presença da abelha. Isso a gente chama de polinização cruzada. Evolutivamente, as plantas têm preferência pela polinização cruzada, já que é geneticamente mais favorável. Mas algumas espécies podem apresentar um ou mais desses tipos. Sobre a polinização, também é importante falar que é considerado um serviço ecossistêmico, onde espécies de plantas bem polinizadas garantem a manutenção da biodiversidade daquele local. Além disso, as árvores tropicais
dependem em 90% de animais polinizadores. Mas, para esse estudo no ambiente, a gente deve também levar em consideração o tipo de vetor que facilita essa polinização. Esse pode ser abióticos, como o vento, que é muito comum em gimnospermas e alguns pteridófitas. Ainda pode ocorrer a água, que é onde mais acontece com as briófitas. Mas o grande sucesso das angiospermas foi justamente essa associação com os vetores bióticos, onde, de certa forma, podemos considerar que alguns animais são manipulados pelas plantas para garantir essa polinização. Agora, eu irei falar alguns tipos de polinização para citar como exemplo. A gente tem a polinização pelo vento, geralmente com essas flores brancas ou esverdeadas. A mais conhecida são as polinização por abelhas, onde o corpo desse animal é completamente adaptado para o transporte do pólen. Já os lepidópteros também são grandes polinizadores, onde tem um aparelho bucal adaptado para a coleta do néctar. Apresenta essa estrutura comprida, chamada de espirotromba. A gente pode ter tantas borboletas diurnas como algumas mariposas noturnas. As moscas também podem desempenhar um papel na polinização, mas geralmente são com algumas espécies específicas. Os besouros também podem ser considerados como polinizadores, mas aqui já deve haver um maior cuidado, pois nem toda planta tem flor que suporte o peso desse animal. Assim como também as aves, que já são mamíferos relativamente maiores que os insetos. O exemplo mais comum é o beija-flor. Outro animal de relativamente tamanho maior é os morcegos, que também pode realizar a polinização, mas geralmente isso ocorre durante o período da noite. Vale destacar que nem todo animal que visita uma planta estará promovendo a polinização. Alguns estão apenas se aproveitando e coletando alimento para si. Isso a gente chama de pilhagem. Voltando a falar de conservação, vale destacar que tanto os ciclos estudados na fenologia como as interações com polinizadores são diretamente afetados pelas mudanças climáticas, pois as plantas vão ter resposta diferente às variações do clima. Por exemplo, elas podem atrasar ou adiantar o seu ciclo reprodutivo. Já a fragmentação e a perda de habitat, assim como a perturbação antrópica, podem dificultar o acesso dos polinizadores à sua respectiva planta, onde algumas espécies, tanto de animais como de plantas, coevoluíram de forma tão específica, tornando-se completamente dependentes um do outro. O caso mais comum relacionado à conservação é o da abelha, onde são os principais polinizadores do planeta, visto que as abelhas desempenham um papel muito importante não apenas para os ecossistemas naturais, mas também para a agricultura, ou seja, tem interesse também econômico. Estima-se que 73% das espécies vegetais cultivadas depende da polinização por alguma espécie de abelha. Já no nosso bioma, há uma presença de poucos estudos relacionados à fenologia e biologia da polinização. A gente pode contar os estudos relacionados a espécies isoladas, porém, são poucos e muito recentes o que estudam a nível de ecologia, ao nível de comunidade, ou seja, ainda não temos completo estudo sobre a relação entre diversas plantas e diversos animais em um ecossistema natural como o da Caatinga. Vale destacar que neste bioma há uma grande presença de espécie endêmica, como essa notícia que saiu recentemente, onde o inventário da flora cearense identificou cerca de
2,4 mil espécies diferentes de plantas nativas daqui do nosso bioma. Isso pode-se dizer que seja 50% dessas espécies estão em uma área específica do bioma Caatinga. Vale destacar que, além de importância desses estudos, a partir desse inventário, para o manejo, também é importante para a conservação, visto que a gente já apresenta algumas espécies endêmicas ameaçadas de extinção, como esta mostrada nas 3 fotos ao lado. Estas imagens foram retiradas do site da Associação Caatinga. Com isso, encerro meu vídeo seminário e agradeço a atenção de todos.